Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Aleluia, Jesus, tudo é para ti, ó Pai. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, meus queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida nessa noite, sobre a sua família, sobre os seus entes queridos. Que o amor de Deus possa ser manifestado em teu coração nessa noite. Porque nós viemos no lugar certo, no lugar para adorar o nosso Deus. Quero agradecer a presença de todos os irmãos que participam conosco, que estão aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua família, aqueles que participaram também com as suas primícias, que Deus abençoe aqueles que trouxeram as suas primícias, que a graça do Senhor se manifeste na sua vida e que nunca falte o pão de cada dia no seu lar. Em nome de Jesus. Queridos, noite de Santa Ceia, noite de celebração. Portanto, nós vamos com júbilo no coração, com gratidão no coração. Vamos adorar ao Senhor e vamos aprender um pouco mais da sua palavra, porque Deus tem algo novo aos seus filhos. Cada dia que seus filhos buscam a sua presença, Deus tem algo novo. E nessa noite não será diferente. Nessa noite Deus vai fazer algo novo no nosso meio, porque Ele tem promessas. Em primeiro lugar, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia comigo. Você que está na sua casa também, os irmãos que estão aqui, no livro de Hebreus, capítulo 5, você que está aí no conforto da sua casa, no sofá, tomando um suco de laranja, uma Coca-Cola, que nessa hora você possa abrir a sua Bíblia e meditar. Eu peço para você aí 30, 40 minutos para nós estarmos juntos, meditando na palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 5, do verso 7 ao verso 9. Estou estudando esse livro de Hebreus, a carta de Paulo. Muitos teólogos dizem que é Paulo, né? Mas essa carta aos Hebreus. E eu estou estudando essa carta e esse texto me saltou aos olhos e eu quero compartilhar com os irmãos. Hebreus capítulo 5, do verso 7 ao 9. A minha versão diz assim, mas você pode acompanhar na sua versão. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz, com lágrimas, àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Gostaria que vocês frisassem essas duas palavras aí, que depois no final do culto nós vamos voltar a ler esse texto e eu queria salientar isso aqui. A sua reverente submissão. Olha o 8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. 9. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, eu quero fazer algumas considerações sobre a palavra e depois no final nós vamos voltar nesse texto para nós fazermos uma conclusão em cima desse texto. Porque foi essa direção que Deus me deu sobre esse assunto. Então, irmãos, hoje, a grande maioria dos comerciais de televisão, do Facebook, Instagram, revistas eletrônicas, os cursos de treinamento avançado, os treinamentos de coach, fala com letras garrafais. Busque a felicidade, busque a sua satisfação. Você merece ser feliz. Isso vai entrando na nossa mente e vai trabalhando na nossa mente para que eu tenho o direito de ser feliz, eu mereço, eu quero ter a minha satisfação, eu tenho o poder para escolher.
E eu preciso, aí aparecem os 7 passos para vencer na vida. E aí a gente acredita, os 7 passos para vencer na vida. Você mentaliza, você verbaliza, você exterioriza, e você faz isso, e você faz aquilo. E onde está Deus? Aonde está Deus? A grande questão, não basta, a grande questão é essa, não basta repetir um mantra e tudo acontece. O mundo gira, e sem a nossa interferência, muitas coisas vão acontecendo fora do nosso controle. E a gente acha que a gente tem o controle de tudo. Você faz seu programa, você faz suas metas, você está errado? Não está errado. Não está errado você fazer as suas metas, não está errado você fazer os seus projetos, não está errado. Só que você tem que incluir Deus no negócio. Só isso. É só isso. Você tem que ser organizado, você tem que planejar, porque muitas pessoas falam, não, vou fazer as coisas sem planejar. Vou fazer do jeito que dá e vai acontecendo, vai fazendo. Noé, quando começou a construir uma arca, já veio um projeto pronto para ele. Você tem que fazer com tantos metros de largura, tantos metros de altura, tantos metros de comprimento, e você vai fazer a arca de 3 andares, vai fazer, já veio um projeto pronto. Planejamento. E a gente acha que se eu fizer um curso desse, uma preparação, eu vou sair de lá e sair vitorioso, sem incluir Deus no negócio. E as coisas acontecem fora do nosso controle, irmão. De tudo que acontece à nossa volta, apenas 10% nós podemos interferir. Os outros 90% nós não temos capacidade para interferir naquilo que está acontecendo à nossa volta. Por quê, irmãos? Por que acontece isso conosco? Porque desde pequeno nós queremos ter o controle da situação. O bebezinho de colo, recém-nascido, quando ele chora, ele está fazendo o quê? Ele tem o controle sobre a mãe dele. Ele chora, ele grita, ele berra. A mãe dele vem acudir, larga tudo que está fazendo para acudir. Por quê? Porque o neném tem o controle sobre a mãe. Domingo passado, nós estávamos na chácara. Essa filha veio lá passear, almoçar. E aí a neta do meio, a Isabela, de repente a Isabela começou a gritar perto da mesa. E começou a gritar. Aí a avó dela, minha esposa, chegou e falou, Bela, o que você está gritando, filha? Ah, avó, quando a gente grita, faz birra, os adultos atendem a gente. Os adultos atendem a gente. Olha o controle que tem sobre a situação. E a gente vai crescendo desse jeito. Quem que escolhe presente para as crianças hoje? Quem que escolhe presente para as crianças pequenas? Você vai para a loja com a lista de brinquedos que já está tudo encomendado, a marca, a cor, o tipo, o modelo, ou você vai lá e compra o que você quer e traz para o seu filho e dá, tá, isso aqui é o teu presente. A lista já está pronta. Se você comprar de outra marca, ele não vai aceitar. Você vai chegar lá, ele vai falar, você vai lá na loja trocar, que eu não quero esse. Então eles têm domínio sobre os pais. Então isso é uma coisa que está inerente na vida do ser humano. Querer ter o controle da situação. A gente quer ter o controle sobre as pessoas, sobre as coisas, sobre as situações. E hoje eu quero apresentar para os irmãos a história de 2 jardins. Eu vou falar o primeiro agora, é o Jardim do Éden. Nós vamos aprender algumas coisas aqui sobre o Jardim do Éden, depois eu vou mostrar outro jardim para os irmãos. No Jardim do Éden, eu queria que você abrisse lá para mim, por favor. Gênesis capítulo 3, o verso 1 a 5. Gênesis capítulo 3, verso 1 a 5. Amém? Vamos ler então. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis da árvore do jardim? Respondeu a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto
da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, verso 4, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes do fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como ele, conhecendo o bem e o mal. Aqui essa história todo mundo conhece, todo mundo já leu e sabe. Só que a serpente aqui foi usada para instigar a Eva a fazer alguma coisa que não estava em cima daquilo que Deus tinha mandado. Então, o que eu concluo do Jardim do Éden? O Jardim do Éden é um lugar onde eu quero ter liberdade para me escolher. Na verdade se você comer, você não vai morrer. Então a Eva queria essa liberdade para ela, de ter o direito de escolha. E depois ela ficou sabendo que não iria, pela voz da serpente, no verso 4, certamente você não vai morrer. Então Deus falou: se você comer, você vai morrer. Agora vem a serpente e fala: se você comer, você não morrerá. Aí, se eu quero uma liberdade de escolha, eu vou escolher o que é mais gostoso para mim, o que é mais apetitoso, o que mais satisfaz a minha carne. Então essa liberdade para decidir, para escolher, ela me coloca muitas vezes numa situação delicada. Aí eu vou decidir que jeito? Conforme os meus desejos. Porque nós queremos sempre ter o controle. Aquilo que me satisfaz eu vou escolher para mim. Agora volta aí, capítulo 1 de Gênesis. Só vamos ler o 26. Só vamos ler o 26. Diz assim: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora eu quero que vocês prestem bem atenção da agora para frente. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais e sobre todos os répteis e sobre toda a terra. Todos os répteis que se arrastam sobre a terra e sobre a terra. Algum momento aqui falou que era para você dominar, para ele dominar as outras pessoas? Dominar peixe, dominar aves, dominar animais, dominar a terra, mas não falou para dominar outras pessoas. E por que nós queremos ter o controle da outra pessoa? Porque nós queremos decidir pela outra pessoa. O controle das aves, dos animais, dos peixes, o homem já tem. O homem já tem. Inventou uma ração para os frangos, que com 45 dias o frango fica bom para comer. Sendo que um frango caipira demora 6 meses. O homem inventou. Ele pulou a etapa, ele abreviou o tempo, ele arrumou hormônios, ele arrumou subterfúgio para fazer o frango engordar em 45 dias. Ele tem um controle sobre isso, sobre os animais, sobre a genética dos animais, tudo certo. Por quê? Porque quer ganhar mais dinheiro. Se eu engordar o frango em 45 dias, eu vou ganhar mais dinheiro. Eu não vou deixar de comer um frango com 6 meses. Por quê? Porque eu quero facilitar a minha vida, eu quero ter o meu lucro, o meu privilégio. E assim sobre os peixes, sobre os animais, sobre o solo. Vou semear soja transgênica. Por quê? Porque a soja transgênica não fica doente. Pode acontecer qualquer problema aí no planeta, a soja transgênica não adoece. Porque ela já é plantada juntamente com uma tonelada de remédio, de veneno, que é jogada no solo para que... Por quê? Porque o homem tem que ter o controle do solo, da terra, da soja, do milho, da plantação, para não produzir doença, para produzir mais. Então esse controle, até aí, a gente está vendo que está exagerado, mas está dentro daquilo que Deus falou. Agora o problema é o controle sobre as pessoas. Que Deus não falou em Gênesis 1, 26. Deus não falou desse controle. Mas veja bem, nos relacionamentos, sempre se dá um jeito para controlar o outro. No casal, ou o marido ou a mulher,
sempre joga no rosto do outro um erro que aquele outro cometeu. Para quê? Para que aquele outro fique calado, de boca fechada, fique sob o domínio daquela pessoa. Eu estou controlando meu marido, eu estou controlando minha esposa. Por quê? Porque ele fez isso e ele falou aquilo, e eu falei, e ele calou a boca e ele ficou quieto. Eu estou tendo um controle sobre aquela situação. Embora que temporariamente, mas eu estou tendo um controle sobre aquela situação. Para ter o domínio sobre o patrão. O patrão tem o domínio sobre o empregado. Eu sou prova viva disso. Quando ele quer que o funcionário desempenhe alguma função extra, ou uma função a mais, ou renda mais, produza mais para ele, ele faz um cerimonial e coloca esse funcionário no meio desse cerimonial, para que aquele funcionário seja alguém que produza mais. Trabalhei numa empresa em 1995, que fazia 80% só de exportação. Só exportação. Recebia em dólar. E todos os empresários que vinham visitar a empresa, gerentes de banco, banco internacional, banco de fora, vinha. O meu patrão, punha a mão sobre o meu ombro e falava: esse aqui é o comandante da minha nave. Esse aqui é o comandante do meu navio. E aquilo, quando você recebe uma palavra dessa, que você não tem experiência, que você não é um cristão genuíno ainda, aquilo te empolga. Aquilo te empolga, que a consideração que ele tem é essa: se eu estou produzindo 100, eu vou produzir 200. E aí você começa a trabalhar com mais afinco. Por quê? Porque o camarada usou um subterfúgio para ter o domínio sobre você. Bastou 30 dias que o comandante ficou doente, quando ele chegou no dia 31, já tinha outro comandante no lugar do comandante. Amém? Isso aconteceu em 1997. Quando eu cheguei, dos 30 dias que eu estava enfermo, quando eu voltei, no final da tarde eu recebi a demissão. Então isso é um controle que as pessoas exercem. E o empregado do mesmo jeito. Quando ele precisa tirar alguma coisa do patrão, ele fica fazendo ali um jeitinho, para a hora que ele pegar, de uma certa forma, ele encurralar o patrão para tirar aquilo que ele precisa. Isso é ter o domínio sobre o outro. O funcionário usa de todas as artimanhas para conseguir o que precisa do patrão. Muitos, quando entram no casamento pensando que vai ter o domínio sobre a outra pessoa, sobre o cônjuge, sobre a cônjuge. Entra com esse pensamento: não, eu que mando, ela me conheceu assim, eu já fazia isso, eu já fazia aquilo, eu vou continuar fazendo isso. E ela, se quiser, é assim. Quer dizer, quer ter o domínio, quer ter o controle, mas dificilmente você ouve alguém dizer assim: escolhe você primeiro, faz primeiro você, e eu fico para trás. Come aí o que tem, a comida, e depois, se sobrar, eu como. Se não sobrar, você ouve isso com frequência? Ou, com frequência, você ouve mais essa frase aqui: você sabe quem manda aqui? Você sabe com quem você está falando? Isso foi eu que comprei e paguei o meu dinheiro. Você ouve mais uma frase de gentileza, ou você ouve mais essa frase interrogatória, para ter o controle da outra pessoa? Então, normalmente o ser humano é isso. Ele quer ter o direito de escolha, ele quer estar no comando. Isso é o grande erro da humanidade nos últimos tempos, e sempre foi esse. Esse desejo de ter o controle engoliu até a nossa fé, irmão. Esse desejo de ter o controle, ela fez com que nós quiséssemos até controlar Deus. Louva, irmão, que Deus vai te dar a vitória. Quer dizer que para mim louvar, eu vou ter que ter a vitória. Deus tem que dar alguma coisa para mim louvar. Louva, irmão, que Deus vai te dar a vitória.
Quer dizer, eu tenho que louvar, mas eu tenho que ganhar uma contrapartida. Eu não faço nada se não ganhar alguma coisa. Ó, irmãos, dia tal é o culto da vitória. Você está querendo ter o domínio sobre Deus. A vitória Deus te dá todo dia. Vitória Deus te dá todo dia. Não tem culto da vitória. Culto da vitória é todo dia. É aquele dia que você levanta, adora a Deus, fala com Ele. É esse o dia da vitória. Mas você ouve por aí, não, é o culto da vitória. Igreja tal é o culto da vitória. Não existe isso, irmão. Louva, irmão, que Deus vai te encher de unção. Aí você pede, irmão, e aí Deus vai te abençoar. Louva, irmão, e você vai ter unção. Aí você pede, irmão. Não pede não, aí você determina. Louva que Deus vai... Aí você determina. Você que está dando ordem para Deus. Agora eu vou te apresentar um outro jardim. O jardim do Getsemane. Marcos capítulo 14. Do 32 ao 36. Marcos. E foram a um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E ele tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor, e a angustiar-se. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. Tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orava, para que fosse possível, passasse dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, e não seja, porém, como eu quero, mas sim como tu queres. Até aí, irmãos. Até aí. Então Jesus foi lá e fez esse pedido de oração. Aqui um outro jardim, quando você lê a história certinha, é o jardim do Getsemane, é onde, perto do lugar do Jardim das Oliveiras, onde Jesus foi adorar, foi orar. E naquele primeiro jardim nós temos, no Jardim do Éden, nós temos um homem chamado Adão, que diz assim: eu quero escolher, eu quero ter o privilégio da escolha, eu escolho se eu vou comer ou não vou comer. No Getsemane nós temos um homem que diz assim: afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Aqui tem eu que escolho, eu quero escolher, e aqui tem um que entrega: eu não vou fazer a minha vontade, é o Senhor que manda. O Adão diz, e o Adão somos nós, viu, irmão? Não é ninguém diferente não, somos nós somos o Adão. E aí a gente fala assim: eu quero escolher, eu quero ter o privilégio de escolher. E aí, no outro jardim, Jesus fala: eu vou beber do que? Eu vou beber do cálice, e o que me importa é fazer a tua vontade. Lá o outro quer escolher, nós queremos escolher, nós queremos ter o privilégio, nós queremos deixar os outros para trás, queremos ter o domínio, e Jesus aqui entrega tudo, fala: não, Pai, o Senhor pode me livrar da morte, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Mas nós queremos o nosso melhor. Aí, irmãos, tem um verso que eu só vou falar, vocês não precisam abrir, que eu postei, acho que foi ontem. A minha comida, João 4,34, quando Jesus estava conversando com a samaritana, Jesus chega no poço de Jacó, ao meio-dia, com fome, com sede, pede água para aquela mulher. Os seus discípulos vão à cidade comprar mantimento, e Jesus está ali conversando com a mulher, sentado na beira do poço. Quando eles voltam para cá, para falar com Jesus, come alguma coisa, Jesus fala: uma comida eu tenho que vocês não conhecem. Uma comida eu tenho que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou
e realizar a sua obra. Amém? A minha comida, lá no Jardim do Éden eu vou escolher o que eu vou comer. Aqui no Jardim do Getsemane, a minha comida é fazer a sua vontade e realizar a sua obra. Não fica só no que eu acredito, fazer a sua vontade, e realizar, fazer alguma coisa, agir, interferir na vida de alguém. Então, a minha comida é fazer a tua vontade. Então, irmãos, num jardim nós temos alguém que quer ter o privilégio da escolha, quer ter o comando das coisas. Num outro jardim nós temos alguém que abre mão de tudo para obedecer o Pai. É isso que nós, diferentemente do que aconteceu no outro jardim, que lá, quando Adão viu a fruta, e viu que a fruta dava superpoderes para ele, ele não preocupou em obedecer a Deus. Então muitas vezes nós estamos diante de uma situação, que às vezes a gente acha que não vai ser uma coisa muito séria, uma coisa muito grave. Mas a gente se associa, se apodera daquela situação, se come aquela fruta, pensando que aquilo vai nos fazer bem. Só que aquilo é contra a vontade do Pai e aquilo vai nos fazer mal. Então é isso que é a grande tônica da ministração dessa noite, é isso. É saber aquilo que é a vontade do Pai e obedecer, e saber aquilo que é a minha vontade e eu decidir por ela. Quando nós nos vemos cheios de presunção, irmãos, aí nós falamos assim, nós vamos fazer isso ou aquilo, e vamos ganhar dinheiro, e vamos fazer isso, fazer aquilo. Eu queria que você abrisse comigo mais um texto para nós. Tiago, capítulo 4. Tiago. (13 a 17). Diz assim: e agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e ali passaremos um ano, e negociaremos e ganharemos. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. E o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devias dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Vós que jactais das vossas presunções, ora, toda jactância como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Então, quando nós temos uma presunção, quando nós saímos do jardim do Éden, e nós estamos cheios de presunção, querendo fazer isso ou aquilo, nós já excluímos Deus do nosso negócio, e aí nós vamos para aquela cidade fazer isso, fazer aquilo, ganhar dinheiro, fazer fortuna, vamos viver lá e vamos acontecer. Aí a palavra de Deus, quando a gente tem essa presunção espreitada no nosso coração, a palavra de Deus vem e quebra as nossas duas pernas. O apóstolo Tiago está dizendo aí, que presunção é essa? Aonde? Vocês não sabem que a vida de vocês é como um vapor, que aparece e daqui a pouco desaparece? Antes de vocês ter qualquer coisa em pensamento, pelo menos agradece a Deus pelo pão de cada dia, pelo que vocês estão comendo, bebendo. Aí lembra de Deus. Se quiser, se Deus quiser, viveremos e faremos. Se Deus quiser, quem está no comando, aquilo que nós aprendemos no jardim do Getsemane: Senhor, o Senhor tem o controle sobre a minha vida, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então, quando nós somos essa presunção ambulante, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vai acontecer, Deus está olhando para nós e fala assim: mas você é muito arrogante, hein? Você é muito prepotente, hein, camarada? Baixa a bola, você não sabe que você nem sabe se amanhã você amanhece com o olho aberto. É desse jeito que as coisas acontecem, irmãos. Então, essa presunção maligna,
ela destrói o ser humano. Por quê? Porque ele quer ter o direito de escolha. E ele quer decidir como se Deus não existisse. O ser humano quer decidir como se Deus não existisse. Irmãos, o ser humano é especialista em pular etapas. Pular etapas. Nós sabemos muito bem. Primeiro você precisa estudar, tirar o diploma, trabalhar para receber um salário. Tem pessoas que não querem receber o salário sem fazer tudo isso, ficou para trás. Na vida conjugal, tem que namorar, tem que noivar, tem que casar, tem que ter filho. Tem gente que já pula no ter filho antes de namorar. Pular etapas. Por quê? Porque tem que ter o domínio sobre a situação. Eu controlo aqui, pode deixar, não vai acontecer nada. Nós trabalhamos 30 dias, para receber o pagamento no 5º dia útil. É o prêmio. Não sei se todo mundo vai ficar feliz no dia 5, mas é o prêmio. É o prêmio que tem para você nesse dia. Mas é a regra, trabalhar e receber. Aí quem gosta de roubar, os ladrões, eles não querem fazer essa etapa do trabalho, eles querem pular uma etapa, eles querem ir direto no cofre, no bolso da pessoa e roubar, assaltar a pessoa. Pular etapas. O ser humano é especialista nisso. Mas em nome de Jesus, a graça de Deus é sobre nós. Então vamos voltar no nosso texto base, que é Hebreus, está aí pertinho. Um livro para trás desse aí que nós lemos. E vamos ler com calma. Hebreus, capítulo 5. Olha bem, vamos ler com calma. Nós fizemos uma explicação sobre ele, agora nós vamos ler com calma para nós entendermos. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus, igual a nós estamos aqui nos dias de vida da terra. Jesus se fez homem e se transformou numa pessoa igual a nós. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz. Com o quê? Com lágrimas. Aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido. Então eu preciso entender aqui, que para minha oração ser ouvida, eu preciso ter uma reverente submissão. Tendo ouvido a tua oração, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. O que é submissão? Estar sob o comando do Pai. Está sob a direção do Pai. Não adianta nada eu achar que eu sou e não sou. Se eu não estou em comunhão com o Pai, eu não estou em obediência com o Pai, eu não estou ali fazendo a submissão ao Pai, como é que eu posso esperar alguma coisa? E aí, o verso 8, embora sendo filho, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Isso eu quero dizer o quê? Que nós temos que passar por alguns momentos de sofrimento, porque esse sofrimento temporário que é passado por nós, ele vai fazer nos impulsionar para nos aproximar de Deus. Esse sofrimento que Jesus passou é um sofrimento para crescimento, não é um sofrimento para destruição. E ele como homem, e ele é igual a nós. Então, e Jesus, ele teve que aprender o sofrimento aqui na terra, porque lá no céu Jesus não precisou aprender nada, porque lá ele é Deus, quando ele desceu. Aí ele se fez homem, e agora sim, agora você vai ter que sofrer, você vai ter que aprender com o sofrimento. Por quê? Porque lá você não precisava, Jesus não precisava sofrer. Lá não, lá é Deus. Mas quando ele se fez homem, ele se dispôs a entrar nesse sofrimento para poder ser vitorioso, para mostrar para mim e para você que vivendo uma vida piedosa, assim como ele viveu, uma vida de entrega no jardim do Getsemane, nós podemos vencer. Olha bem, olha o pagamento aqui, olha o salário. Isso aqui é o trabalho de Jesus, o 7 e o 8, agora é o salário. E uma vez aperfeiçoado,
tornou-se a fonte eterna, de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Está frisando de novo que a obediência é em primeiro plano. Está frisando de novo que é, e ele sendo a fonte, esse é o pagamento para nós, a recompensa para nós. Se nós obedecermos, nós vamos entrar nesse reino aqui, ó, no descanso do Pai. Então, irmãos, eu vim falar nessa noite que Deus tem uma graça imensa, tem a graça imensa para derramar sobre nós. Mas Ele precisa de mais homens e mulheres que estejam no Getsemane. Porque o Jardim do Éden já está cheio, tem muita gente. E Ele está recrutando gente para entrar no Jardim do Getsemane. Gente que ora, gente que chora. Gente que vira para trás e chama os seus 3 discípulos e fala: mas vocês não puderam orar nem uma hora, nem vigiar nem uma hora. Deus quer fazer um movimento novo no nosso meio, mas Ele precisa de homens e mulheres que visitem mais frequente o Getsemane, que abandonem o Jardim do Éden e visitem o Getsemane com frequência, diariamente, de preferência. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, que Deus possa estar regando o seu jardim, e que você possa ter entendido essa palavra, que jamais foi dado o direito para nós de ter o controle sobre as outras pessoas. Foi dado o direito para nós controlar os animais, os peixes, as aves do céu, a terra, mas as outras pessoas não. As outras pessoas quem controla é Deus. Adianta você apertar o play para o seu filho: agora você vai ficar quietinho no sofá, play. Aí o menino, pá. Não, agora libera. Aí o menino sai correndo. Não, isso não existe. Coloque-se em pé, meus queridos. Nós vamos servir a Santa Ceia. Vamos ouvir um cântico aqui.